mundo unido em oração com o Papa, no final do mês de maio, Francisco presidiu a recitação do Rosário nos Jardins do Vaticano, tendo como intenção todas as pessoas envolvidas no combate à Covid-19, pessoal médico, proteção civil, religiosos e também as famílias em luto. Simbolicamente, formou-se um mosaico com vários santuários marianos dos 5 continentes, entre eles o de Fátima. Maria Santissima, tocca le coscienze perché le ingenti somme usate per accrescere e perfezionare gli armamenti siano invece destinate a promuovere adeguati studi per prevenire simili catastrofi in futuro. A solenidade de Pentecostes foi vivida de forma diferente este ano no Vaticano. Sem a multidão habitual, na Praça de São Pedro, o Papa quis deixar um apelo à unidade e à esperança, convidando a fazer da vida um dom e a rejeitar o pessimismo. Spirito Santo, memoria di Dio, ravviva in noi il ricordo del dono ricevuto, liberaci dalle paralisi dell'egoismo e accende in noi il desiderio di servire, di fare del bene. Perché peggio di questa crisi c'è solo il dramma di sprecarla, chiudendoci in noi stessi. Vieni Spirito Santo, tu che sei armonia, rendeci costruttori di unità. Tu che sempre ti doni, dacci il coraggio di uscire da noi stessi, di amarci e aiutarci per diventare un'unica famiglia. A questão surge espontaneamente. E depois da pandemia, que igreja teremos? O Papa assumiu a interrogação em várias intervenções nos últimos dias. Francisco quer as comunidades católicas na linha da frente da transformação da humanidade após o sofrimento provocado pela Covid-19, no momento em que cresce a pandemia da pobreza, com a consciência de que não basta voltar ao que se vivia antes. Si no trabajamos para terminar con la pandemia de la pobreza en el mundo, con la pandemia de la pobreza en el país de cada uno de nosotros, en la ciudad donde vive cada uno de nosotros, este tiempo habrá sido en vano. De las grandes pruebas de la humanidad, y entre ellas de la pandemia, se sale o mejor o peor, no se sale igual. Yo les pregunto, ¿cómo quieren salir ustedes? São imagens que abalaram o mundo e a que o Papa não ficou indiferente. A morte de George Floyd nos Estados Unidos da América recordou o drama do racismo e da violência. Cari amici, non possiamo tollerare né chiudere gli occhi su qualsiasi tipo di razzismo o di esclusione e pretendere di difendere la sacralità di ogni vita umana. Nello stesso tempo dobbiamo riconoscere che la violenza delle ultime notti è autodistruttiva e autolesionista. Nulla si guadagna con la violenza e tanto si perde. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. Boa tarde, bem-vindos a uma nova edição das Conversas na Eclésia. Esta semana do Papa é marcada pela solenidade do Pentecostes, pela celebração que decorreu no Vaticano e pelas mensagens que dela saíram. Hoje tenho comigo o Padre Simão Pedro, é responsável pelos Animag.
Depois ele explica-nos o que significa, deixa esse trabalho para ele, o que significa a sigla. Temos connosco desde Roma o padre Tony Neve, missionário espiritano. Boa tarde. Boa tarde. E aqui em Lisboa temos a Catarina António da FEC, da Fundação Fé e Cooperação, que também se junta a nós hoje. Boa tarde. Boa tarde. Padre Simão Pedro, até para começarmos a conversa, antes de passarmos propriamente ao tema que nos trouxe até aqui, o que é que são os Animag? Muito bem, muito boa tarde então. Os Animag são os animadores dos Institutos Missionários Adjentes. Por acaso estou nessa comissão como presidente já há um ano, bem, vai fazer 2 anos em novembro, e por acaso é uma das pastas que eu gosto muito. E gosto muito porque o estarmos juntos, Institutos Missionários Adjentes, trabalharmos em união, é o maior testemunho que podemos dar. Então, são os vários institutos missionários que dão as mãos, planeiam juntos e fazem atividades em conjunto. É uma atividade maravilhosa. Sou também missionário da Consolata e estou responsável da animação missionária e vocacional para este instituto em Portugal. A missão é o ponto comum dos nossos 3 convidados hoje, cada um à sua maneira, depois também já teremos a oportunidade de falar disso. E foi por causa desta dimensão missionária que eu quis estar com vocês hoje para falarmos de um tema que marcou, tal como eu disse, e vou mostrar aqui para os nossos espectadores poderem acompanhar um pouco. Simbolicamente, na solenidade de Pentecostes, o Papa Francisco publicou, aliás, acontece sempre, a sua mensagem para o Dia Mundial das Missões. E esta mensagem é publicada num contexto particular, a que o Papa alude, o contexto da pandemia de Covid-19, e traz questões que são importantes para todos nós. Perceber que a Igreja vai ser esta depois da pandemia, neste pós-confinamento, e de que forma é que, num momento em que tudo está a mudar, porque é assim mesmo, as comunidades católicas também enfrentam este desafio. Começo por si, Padre Simão Pedro, de que forma é que esta mensagem tocou e de que forma é que ela aponta já um futuro, num momento ainda de muitas dúvidas, muita incerteza, naturalmente, mas há aqui uma intenção definida de futuro. Exato. Eu acho que o Papa tem insistido não só nesta mensagem, mas também noutras precedentes, naquela bênção especial que fez, um bocadinho antes da Páscoa, para todo o mundo, uma oração para, se for de acordo com a vontade de Deus, pôr fim a esta pandemia do Covid-19. Ele tem insistido muito bem que realmente este evento que veio parar, desafiar o mundo inteiro, tem que nos deixar algo, tem que fazer diferença nas nossas vidas. Este é um momento de crise, e como sabemos, crise do grego quer dizer mudança, quer dizer crescimento. Nós temos a tendência a ver a crise como algo negativo, mas a crise é algo de muito positivo, porque é um momento de mudança, é um momento de transformação. E o Papa tem insistido. É claro que todas estas mudanças que houve, seja a nível do meio ambiental, coisa que o Papa Francisco também falou e quer que rezemos durante todo este ano, até o próximo dia 24 de maio, pelo meio ambiente, quer que refletamos sobre este assunto, todas estas transformações a nível do meio ambiente, todos estes novos aspectos e novas facetas de solidariedade que têm existido, são coisas ricas que devem permanecer. O Papa Francisco insiste, nós não podemos ficar a continuar como vínhamos antes, algo tem que mudar, e seria mesmo uma pena se nós não aproveitássemos esta experiência que estamos a ter para poder melhorar o nosso sermos humanos, sermos solidários uns com os outros. Tony, de que forma é que esta mensagem, para quem está, por exemplo, num departamento de Justiça e Paz, como está aí em Roma, ao serviço dos espiritanos, da sua congregação, que desafios é que traz especificamente num momento, acho que isso é mais ou menos unânime, em que estamos muitas vezes a navegar à vista, ainda não sabemos muito bem para onde é que vamos. Pois, o Papa Francisco tem insistido muito na ideia de que estamos todos no mesmo barco, e estamos, se entendermos o barco, esta terra, esta nossa casa comum.
mas não estamos se entendermos o barco, o espaço real de cada pessoa, porque há pessoas para quem esta pandemia tem proporcionado assim umas boas lagostas e camarões nas suas grandes vivendorras, com as suas piscinas privativas e os seus helicópteros precisarem de fazer alguma pequenina deslocação. Agora, há muita gente para quem o pão de cada dia é mesmo arranjado cada dia, o que implica todos os dias sair à rua e lutar para que haja qualquer coisa para comer. Estamos a falar de algo absolutamente essencial, como é a alimentação cotidiana. E quem fala da alimentação fala de tudo o resto. Portanto, essas pessoas, de facto, não estão ao mesmo nível de dificuldade que aquelas que têm tudo e mais alguma coisa, para quem isto é um pequeno imponderável, que pode até tirar milhões, mas que no essencial não belisca o altíssimo nível de vida que as pessoas vão continuar a levar. E por isso o Papa, e muito bem na mensagem, chama a atenção para as pessoas que estão nas periferias e margens, as pessoas para quem a pandemia constitui ainda um mal acrescentado a dificuldades enormes que já habitualmente essas pessoas sofriam no dia-a-dia. E faz um apelo a que sejamos mais solidários, mais fraternos e que mudemos um pouquinho o rumo da história e também o estilo de economia que comanda o mundo. O Papa não se tem cansado de repetir que a economia que nos rege é uma economia que mata. Mata porquê? Porque faz ricos cada vez mais ricos e pobres cada vez mais pobres e cria desigualdades enormes e faz com que uns se possam banquetear constantemente, mas a maioria das pessoas continua a viver com dificuldades enormes, a não ter o mais elementar para que os seus direitos humanos sejam minimamente respeitados. Portanto, eu acho que, neste sentido, tudo o que tem a ver com justiça, paz e integridade da criação volta a ganhar uma força muito grande, porque a Igreja tem aqui um novo campo de missão, que é a atenção aos pequeninos e aos pobres, que estão mais pequeninos e estão mais pobres, e a atenção a estruturas económicas, sobretudo económicas, mas também políticas, que é preciso ajudar a mudar para que criemos um mundo mais justo. E aí sim poderemos estar todos no mesmo barco e estar mesmo todos no mesmo barco a enfrentar uma tempestade comum, porque agora o que eu acho é que nós estamos todos a sofrer a mesma tempestade, mas com impactos completamente diferentes de acordo com o nosso estatuto e com a condição com que esta pandemia nos encontrou. Catarina, o teu trabalho na Fundação Fé e Cooperação permite-te acompanhar muito de perto a dinâmica do voluntariado missionário, que aliás é uma experiência que tu já fizeste também pessoalmente. A mensagem do Papa Francisco deixa um apelo que me parece que será importante, mas tu dirás, que é a necessidade de assumir o convite, o chamamento de Deus para sair de si próprio, ir ao encontro do outro e sobretudo ir ao encontro do outro numa situação em que ele efetivamente precisa de nós e que essa nossa presença, a presença do voluntariado missionário, por exemplo, possa fazer a diferença. Num momento em que a palavra de ordem foi confinar, como é que este apelo do Papa a sair de si próprio pode ser importante até para esta dinâmica também? Olha, eu vejo esta mensagem como uma mensagem fortíssima porque nós, quando fomos obrigados ao confinamento, temos exemplos de voluntários, missionários, que disseram, ok, eu faço o meu confinamento aqui mantendo-me em missão. Isto só por si só foi um testemunho de amor, um testemunho de entrega, que é muito aquilo que também o Papa nos pede nesta mensagem do eis-me aqui, envia-me. Redescobriu-se novas formas de fazer missão. E eu acho que isto foi um ponto, nós estamos só a olhar vamos olhando para os números da pandemia, vamos olhando para os óbitos, para as fatalidades e não estamos a olhar para estes exemplos. O voluntariado foi a grande força que se redescobriu nesta pandemia, não é? Nós vamos ver que as instituições não pararam graças ao voluntariado. As missões continuaram no terreno muito graças ao voluntariado missionário. A missão continuou. O que aconteceu foi que a missão teve de se reinventar, um pouco também como a nossa igreja, não é? A nossa igreja deu um exemplo enorme do que é reinventar-se e continuar a estar presente e ser próximo. E eu vejo muito a continuidade da missão e do voluntariado missionário muito associado também àquele que é o lema da Fundação, que muitos já devem ter visto, o nosso lema agora neste momento de campanhas e
específico do IRS, que é o Covid limita-nos, mas não impede a nossa missão. Significa que é óbvio que nós, e o Papa apela muito a isso nesta mensagem, nós temos de... Porque é que nós somos tão medrosos? Dizia ele na bênção Urbi et Orbi, não é? Ele falava nisto, porque sois tão medrosos. Os voluntários missionários continuam a ser missão, continuam a viver a missão. E muito do que nós dizemos ao longo da preparação destes voluntários é: a missão começa aqui. Infelizmente, para muitos foi preciso vir uma pandemia para se perceber que efetivamente a missão começa aqui. O que é que acontece este ano? Acontece que nós estamos a ver, e com toda a legitimidade que tem, muitos não irão partir ad gentes. Muitos estão a aguardar ainda a evolução para perceber como é que vai acontecer. Mas também temos muitos que se mantiveram no terreno. Nós temos até, olhando aqui, por exemplo, ao Pato Tony, temos um casal que se manteve em Cabo Verde, temos um voluntário que se manteve na Etiópia, vemos um sem fim de organizações que se mantêm por toda a África. E a missão não parou, a missão reinventou-se. E o Covid veio apenas obrigar-nos a novas formas, não é? Até nós, não é? Nós enquanto organizações, todos nós tivemos de nos reinventar. Mas eu acho que este apelo que o Papa faz, e é muito importante logo o tema da missão, o tema da mensagem, eis-me aqui, envia-me. E envia-me para perto dos que mais precisam de mim. E isto às vezes não é preciso ir ad gentes. Estamos agora a ter nas nossas comunidades, estamos se calhar, fomos obrigados, entre aspas, a olhar para os nossos vizinhos, para as nossas comunidades, para os mais fragilizados. E olha, deixa-me que te diga que eu fiquei muito sensibilizada com a nossa comunidade, em concreto com a nossa comunidade portuguesa, na qual se inserem os grupos missionários que fazem parte da nossa rede, em que viam-se alertas nos prédios, não é, nas grandes cidades, de eu estou aqui disponível para vos ajudar. Viam-se apelos nas redes sociais, fundaram-se grupos para ir ao encontro dos mais fragilizados, em especial os idosos, para os proteger. E se nós vemos todos estes jovens e menos jovens a colocarem-se ao serviço, arriscando, e aqui acho que posso usar a expressão e que não é demasiado forte, não é? Mas arriscando o seu próprio bem-estar para se colocar ao serviço do outro, isto é pôr as palavras do Papa Francisco em ação, não é? É ser missão em ação, fala-se muito nisto nos institutos missionários, não é? Do pôr colocar-nos em ação, não é? E acho que estamos a ver cada vez mais a missão a reinventar-se, que era já também uma urgência. O Papa Francisco, por ocasião do Pentecostes, deixou várias mensagens além daquela que tradicionalmente envia do Dia Mundial das Missões. Eu, aliás, quando vos fiz o convite, fiz essa chamada de atenção, e aqui duas em particular que eu vou mostrar para que as pessoas que estão em casa a ver também possam lembrar-se delas, que são mensagens que ele envia tanto ao primário da Igreja Anglicana, ao arcebispo Justin Welby, e à Caris, que é um serviço internacional do renovamento carismático católico. E aqui, a mim pelo menos em particular, mas já vos questiono todos, há uma passagem que é a ideia do sentido do sofrimento. A humanidade sofreu muito neste momento de crise, de pandemia, milhares de pessoas morreram, milhares de pessoas vão ter sequelas para o resto da vida, e o que o Papa Francisco faz nestas mensagens é deixar um apelo muito sentido para que este sofrimento não tenha sido em vão. Para que, passado este tempo de crise sanitária, com as consequentes crises económica, de trabalho, algumas espirituais também, imagino, haja um esforço para que tudo isto tenha sentido e transforme efetivamente a sociedade. Padre Simão Pedro, aqui uma pergunta que é, penso, bastante evidente, que é: que papel é que a Igreja Católica pode ter nesta reconversão da sociedade no pós-pandemia e, sobretudo, na busca do sentido? Porque aquilo que aconteceu foi muito impressionante, foi muito inesperado. Nós estamos em 2020, achávamos que já dominávamos o mundo, e esta lição pequenez vai deixar marcas interiormente. De que forma é que o trabalho e a sensibilidade católica
e a espiritualidade católica podem ajudar a humanidade a dar um passo e a construir efetivamente uma sociedade nova e renovada. Certo. Realmente foi uma surpresa, apanhou toda a gente de surpresa, né? Por acaso gostei que logo que entramos em estado de emergência, na SIC, o Ricardo Araújo, no seu isto é gozar com quem trabalha, né? Ou gozando com quem trabalha, ele pôs lá os astrólogos a fazer a predição do ano 2020, quando no início do ano fizeram essa predição. Então, muita saúde, muita paz, muita alegria, muito dinheiro, vai ser um ano muito bom, etc. Depois chega ao fim e o Ricardo diz, então e o Covid? Ninguém adivinhou que ia vir, etc. Né? Pois é, ninguém podia prever. Foi mesmo uma surpresa. E a nossa vida tem destas coisas. Deus, na nossa vida, irrompe de maneiras surpreendentes, que nós não conseguimos esperar. Mas isso também é um sinal de Deus. Não vamos dar voz a quem está por aí a dizer que isto é um castigo de Deus, que isto é etc, etc. Não vamos por aí. Agora, que nós sabemos e que nós acreditamos é que está escrito: nem um só cabelo cai da nossa cabeça sem a permissão de Deus. Ou seja, tudo isto faz parte do mistério de salvação de Deus. Deus que nos ama e que na vida tem seja o bem, seja o mal. Também há a doença, também há o coronavírus. Então esta surpresa assim grande, a Igreja tem uma resposta forte a dar. Porque neste momento que fomos apanhados de surpresa, há várias coisas que eu acho que são importantes. Eu acho que a nossa sociedade, especialmente as gerações mais jovens, gosta ou quer ignorar o sofrimento, a dor, a morte. Não se quer pensar na morte. Chega-se ao cúmulo, que para mim é uma coisa muito negativa, de às vezes não deixar as próprias crianças, mesmo com 8, 10 anos, participar no funeral de um pai, de uma mãe. Há muitos casos desses. Já tenho tido a oportunidade de ter encontros com pessoas nos seus 60, 70, que ainda vivem amargamente ou não poderem ter participado no funeral do pai ou da mãe ou de uma pessoa assim muito chegada, né? O Covid obrigou-nos a pensar na morte. Toda a gente ficou um pouco com medo. Isto mete medo. Isto mete medo. O uso de máscaras e tudo, esta transmissão que pode ser feita de tantos modos, né? Pode passar em tantas situações, traz-nos medo, faz-nos pensar e afinal a vida não é só aqui nesta terra. Também tem a morte, também tem a passagem para a vida eterna. Neste ponto, então passo a responder à pergunta, porque eu divaguei um pouco, né? Faz parte. Os padres normalmente são bons a divagar, né? A Igreja joga um papel fundamental, certamente, porque aqui estamos a lidar com questões existenciais e a Igreja dedica-se mesmo a isso, às questões centrais da vida humana, o cerne, a razão de viver. E a Igreja aqui joga um papel fundamental. O Papa Francisco tem dado várias diretivas e, aliás, só mesmo em alusão à mensagem que acabámos de ver, à notícia da Eclésia que acabámos de ver, que já tínhamos lido também, realmente esta pandemia veio afetar todo o mundo, rico, pobre, todas as cores, raças e culturas, etc., né? Toda a gente, novos, velhos, etc., não olha a idades, não olha a nada. E o facto de que a maioria das pessoas que estão a morrer diariamente é de malária, é de fome, é de cancro, até, é de dengue, são doenças, a maioria delas, a maioria das pessoas que morrem hoje é nos países pobres, e não é de Covid, ainda é destas outras doenças. E ninguém tinha feito este alarido todo, é que desta vez tocou também a nós que estamos nos países ricos, né? E o Papa Francisco fala muito bem que tem de haver esta transformação. Agora nós sentimos-nos, fomos colocados nós, Ocidente, nós países ricos, nós que temos tudo e mais bens materiais em abundância, até demais muitas vezes, nós fomos colocados
no lugar do pobre. Nós fomos colocados no lugar do necessitado, da vítima do Covid. E por isso, estando nesta posição, nós agora temos de levar uma conversão, uma mudança, que fala o Papa, seja para o ambiente, seja a nível espiritual, seja para as nossas relações humanas com o mundo e, se calhar, especialmente para a economia. Como o nosso amigo Tony acabou de dizer, a economia realmente é uma economia, a economia que estava a liderar o mundo, e esperemos que isto mude, que é essencial, é fundamental, é uma economia que leva à morte, não à vida. Eu aqui aproveito já para fazer a questão que queria fazer para a Tony. Nós estamos todos desejosos, a maior parte de nós está desejosos de voltar ao que tinha antes. Mas há uma grande parte da humanidade em que o antes era assustador, era mau, era péssimo. Temos de fazer este exame de consciência e perceber que não basta voltar ao que existia. Não, eu já disse isso e escrevi isso muitas vezes e vou continuar a dizer que eu não quero voltar ao passado, eu quero regressar ao futuro, ou seja, eu quero que o mundo seja humano, fraterno, cristão, e isso era o que a gente não via até há 3 meses atrás, como não está a ver, e eu gostaria de poder ver a partir daqui. Ou seja, este grande abanão que o Covid faz à história deveria ao menos ensinar-nos a refletir sobre o estado do mundo e a tentar reconstruí-lo a partir de valores, e não de interesses. O grande problema da economia que nos rege e das políticas que nos governam é que os valores não contam, contam os interesses. Ora, isso não nos leva a lado nenhum, quer dizer, leva-nos a esta desgraça em que condenamos uma percentagem enormíssima da humanidade. Como dizia o Simão Pedro, nós estamos do lado feliz deste mundo, do lado dos que têm, mas a maioria das pessoas deste mundo está do lado dos que não têm, continuam a sofrer muito, vítimas de economias e de políticas que realmente matam. O Papa, neste Pentecostes, fez uma série de coisas, e podíamos dizê-los assim, de rajada, que tentam apontar caminhos do futuro. Ele diz, primeiro, com a força do Espírito temos que nos converter. E falou do conselho e da sabedoria como 2 dons do Espírito Santo. Ele, como bom jesuíta, também poderia falar do discernimento, e naturalmente que o tem subjacente. E com estes valores nós temos que mudar. Temos que pôr o nosso coração a bater ao ritmo do coração de Deus. Depois, uma sensibilidade enorme a quem sofre. E aquele grande rosário que o Papa celebrou nos Jardins do Vaticano, diante da imagem de Nossa Senhora de Lourdes, com os santuários do mundo inteiro ligados, terminando com o Ave de Fátima, foi também um momento para chamar a atenção destas fragilidades e sobretudo dos frágeis, vítimas dos Covid e de tudo o resto que é preciso continuar a acompanhar. Depois, o Papa fez um apelo muito grande ao respeito pela riqueza da diversidade, que é outra coisa que nós temos muita dificuldade em termos políticos, económicos, sociais. Nós queremos política una, economia una, sociedade una, ideias religiosas únicas. A unidade tem que ser feita pela riqueza da diversidade e o Papa voltou a insistir nisso. Depois, o Papa disse uma outra coisa que eu acho que é absolutamente fundamental, o combate ao egoísmo, que nos levará sempre a fazer com que a lamúria não vença a esperança. A última palavra tem que ser da esperança. Há um bocadinho a Catarina já insinuava isso, e eu gosto muito da impressão que o Papa Francisco se inspirou no Frei Fernando Ventura e no Joaquim Franco, porque ele a determinada altura diz: temos que passar do eu medroso ao eu corajoso, do eu solitário ao nós solidário, não é? E eu creio que esta passagem será uma passagem absolutamente decisiva para o futuro. O futuro constrói-se a partir daí. Catarina, aproveitando que o Padre Tony te chamou, a pergunta final que eu tinha para fazer é: nós de repente descobrimos na União Europeia, por exemplo, que temos bazucas de milhares de milhões de euros para dar aos países da União Europeia. A Fundação trabalha sobretudo no campo da cooperação e sei, porque acompanho, o quanto se esforça para muitas vezes ter financiamento de valores que são completamente irrisórios comparados com isto que estamos a falar, para projetos que fazem a diferença na vida das pessoas noutros países que estão em vias de desenvolvimento ou que, enfim, sonham sequer com um desenvolvimento diferente. De que forma é que esta também tem de ser uma lição? Que há recurso, efetivamente,
faz falta é partilhá-los de outra maneira. Olha, Otávio, eu gosto muito de uma frase que tenho ouvido muitas vezes aqui no nosso leque das ONGs, não é? Que é: se nós não aprendermos nada com esta pandemia, então tudo isto foi em vão, não é? Nós estamos constantemente, não é? E como dizias e bem, quantias irrisórias que podem mudar em muito a vida das comunidades onde trabalhamos e que nos debatemos e que temos de ir a concursos e que temos de, enfim, uma série de procedimentos e de burocracias e que agora percebemos que são irrisórias, não é? É completamente a minha visão, não é? Enquanto gestora de projetos, e no meu caso eu trabalho com os projetos em Portugal e não nos países, mas a Fundação trabalha muito também na Guiné-Bissau, Angola e Moçambique. No meu caso, choca-me bastante ver que há não sei quantos milhões todos os anos, mesmo no meio de uma pandemia, para salvar bancos e que não há estes milhões disponíveis para salvar a população. E a verdade é que sem população não há bancos, sem população não há sociedade e sem sociedade não há vida, não é? E portanto eu acho que é a altura também de a própria União Europeia, e como dizia o Simão Pedro, é que agora nós isto preocupa-nos porque estamos habituados a ver estes números e estas coisas lá longe, lá naqueles países onde pronto, não é? Agora isto tocou a Europa e tocou os países ricos e portanto afetou-nos a todos. É a altura da União Europeia também, a União Europeia e o mundo, não é? Não só a União Europeia, mas todo o mundo, começar a perceber que temos de canalizar estes dinheiros, estes meios para as ações que são realmente necessárias, não é? Não é necessário vermos estas disparidades, acho que é a altura do mundo perceber que estas disparidades que existem, este fosso que existe entre ricos e pobres, é possível de ser um bocadinho soterrado, não é? É possível de colocarmos as coisas um bocadinho mais a meios igualitários. E deixa-me só dizer-te uma coisa que é, nós ficámos muito chocados, e eu pessoalmente também fiquei, aqui neste sentido em que se falou de morte, falou-se muito de morte, e a pandemia tirou-nos a coisa mais fundamental que nós, a nossa sociedade, em Portugal concretamente, temos, que é os abraços e a presença, não é? Nos funerais não houve abraços, não houve a presença, não houve a família. E eu questionava muitas vezes se nós não pensamos nas outras comunidades em que às vezes nem sequer há um funeral digno. Choca-nos ver valas comuns no Brasil, mas se calhar nunca nos chocou ver valas comuns em Moçambique, em Angola, nesses países que nós estamos habituados a ver todas estas desgraças. Portanto, eu acho que é a altura, e a nossa Igreja pelo mundo tem sido um exemplo. Nós focámos no Covid, esquecemos os ataques que estão a existir em Cabo Delgado, esquecemos do terror que está a acontecer pelo mundo, mas é a altura de nós sairmos disto melhores, porque se não sairmos melhores não aprendemos nada. Fica esse convite, que aliás é o convite que o Papa Francisco tem vindo a repetir ao longo das últimas semanas. Deixo também um convite às pessoas que nos acompanham para que leiam as mensagens que o Papa foi deixando nos últimos dias, e agradeço muito o vosso contributo e a vossa presença hoje. O Conversas na Eclésia sobre a Semana do Papa voltará na próxima quinta-feira. Muito obrigado. Obrigada. Boa tarde.